A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Sou a pastora Eliane, estou aqui dando continuidade ao estudo Teologia Básica para você. Aqui no WhatsApp, na sala de aula, estudo bíblico da quarentena, compartilhando também no YouTube, sendo que somente os cadastrados no WhatsApp, que respondem as questões aqui comigo, serão no fim do curso certificados. Mas todos vocês estão tendo acesso aqui no YouTube, né, que desejarem participar de estudos conosco, é só deixar um recadinho aí, deixar o seu WhatsApp, que nós faremos contato e quem sabe você pode participar de outros estudos e também receber aí certificados dessa escola bíblica. Por enquanto se chama Escola Bíblica na Quarentena, mas depois da quarentena vamos continuar estudando a palavra de Deus com quem desejar, certificando, abençoando a vida aí dos nossos irmãos, da mesma forma que um dia o Senhor me abençoou. Amém? Vamos orar? Pai querido, Pai amado, te agradeço mais uma vez por mais essa aula. Te convido, Espírito Santo, mais uma vez a falar conosco e através de nós preparar a terra do nosso coração, que venhamos reter o que é bom e aquilo que não for de ti, apague de nossa mente e de nosso coração. Que venhamos praticar tudo aquilo que seja, meu Pai, que esteja em concordância com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. A condição original do homem. Ao tratar do homem como criação de Deus, pode-se chegar à conclusão como essa. Existe uma dignidade latente no homem. Existe algo que é realmente grandioso no homem. Mas deve-se ressaltar que isso é apenas perceptível no homem original. Não podemos elevar o homem às alturas pelo fato de que hoje não está na mesma condição, está destituído de Deus, alheio à sua vida. É como um belo pássaro, livre, provavelmente machucado. Tem asas, mas não pode voar. Profundo isso, né? É como um belo pássaro. Hoje o homem, destituído que fomos por conta do pecado, somos como um belo pássaro, livre, mas gravemente machucado. Temos asa, mas não podemos voar. Guarde isso, muito profundo. A natureza do pecado é uma inclinação herdada desde Adão, potencialmente presente em todos para a prática do mal orientado contra Deus. Essa inclinação herdada é também chamada de pecaminosidade e afeta o homem como um todo. Assim, nesse ponto, as motivações são tão perniciosas quanto as ações. O pecado visto como essa inclinação é considerado estúpido, porque não anula a consciência do homem. O crente possui uma nova natureza, mas não anulou a antiga natureza pecaminosa, que ainda existe substancialmente. Com a conversão, a natureza pecaminosa recebe um golpe substancial, embora não deixe de existir. A depravação e queda do homem. O pecado, como demonstração, não é apenas uma atividade, um ato de agressão à dignidade e santidade de Deus, mas é tudo o que não se conforma com a lei moral de Deus. E isso é tudo, né? E isso inclui o estado em que o homem se encontra, bem como a culpa judicial que carrega.
As Escrituras ensinam que a extensão do pecado no ser humano é total. Isso é o significado de depravação total. A depravação total considerada negativamente. A depravação é um assunto muito mal entendido. Por essa razão, precisamos de entender que a depravação total não quer dizer, preste bem atenção, que isso pode cair como uma perguntinha. A depravação total não quer dizer que o homem, por natureza, está inteiramente privado de consciência. Até mesmo o pagão tem consciência. Leia lá em Romanos, capítulo 2, versículo 15. E como nós lemos todas as primeiras referências do estudo, vamos abrir a Bíblia. Romanos, capítulo 2, versículo 15. Vamos lá? Romanos, capítulo 2. Romanos, capítulo 2, versículo 15, né? Vamos lá. Pois mostram obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Amém? Então vamos lá. Nós lemos Romanos capítulo 2, versículo 15, que diz: até mesmo os pagãos têm consciência, para acusar-se ou para defender-se, como a referência que lemos agora em Romanos capítulo 2, versículo 15. Que o homem, por natureza, está destituído de toda e qualquer qualidade que são louváveis segundo os padrões humanos. Jesus reconheceu a presença de tais qualidades num certo homem rico. Leia Marcos, capítulo 10, versículo 21. Vamos ler. Marcos, capítulo 10, versículo 21. Marcos, capítulo 10, versículo 21. Ué, tá aqui. E Jesus, olhando para ele, o amou e disse-lhe: uma coisa te falta. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Então aqui em Marcos 10, 21, é isso mesmo que nós lemos? Vamos conferir? Marcos 10, 21, isso mesmo. Nós vamos entender que Jesus reconheceu a presença de tais qualidades num certo homem rico, ou seja, aquele, que ficou triste e porque tinha muito dinheiro não conseguiu se desfazer para seguir Jesus. Que todo homem está disposto por natureza para toda forma de pecado. Então, nós estamos dispostos pela natureza pecaminosa que temos a toda forma de pecado. Às vezes a gente escuta a pessoa dizer assim: eu posso ser o que for, mas isso eu não faria não. Ei, eu tô aqui para te dizer, baseado em estudo bíblico, que todo homem está disposto, por causa da nossa natureza pecaminosa, nós podemos sim correr o risco de cometer qualquer forma de pecado. Isso é impossível porquanto algumas formas de pecado excluem outras. O pecado de sumiticaria pode excluir o pecado de ostentação. O de orgulho pode excluir o de sensualidade. Que os homens não por natureza são por natureza incapazes de se comprometer com atos que são extremamente confortantes com a lei de Deus. Leia Romanos capítulo 2, versículo 14.
Esses tópicos que nós estamos lendo aqui para você refere-se à depravação de um assunto muito mal entendido. Por essas razões, precisamos de entender que a depravação total não quer dizer esses tópicos aqui, viu? Só voltei para vocês entenderem que nós estamos lendo. Depravação total não quer dizer, tá bom? E não quer dizer que o homem são todos corruptos, como podiam ser. Não, os homens não são todos corruptos. Não quer dizer que eles podem piorar e pioram. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 13. Não quer dizer que esta depravação total não quer dizer que a depravação é total no seu grau, mas tem a ver com a extensão somente. A depravação total considerada positivamente. Vamos lá? A depravação total quer dizer que o pecado permeou cada faculdade do ser humano, assim como uma gota de veneno permeia cada molécula de um corpo de água. O pecado ardiu cada faculdade no homem, e assim ele poluiu todo ato seu. 1. Prova de depravação total. O homem está depravado na mente. Leia lá em Gênesis capítulo 6, versículo 5. Essas são as provas da depravação total, viu? O homem está depravado na mente. Leia em Gênesis capítulo 6, versículo 5. No coração, leia Jeremias capítulo 17, versículo 9. No afeto, de maneira que o homem é oposto a Deus. Leia João capítulo 3, versículo 19, também Romanos capítulo 8, versículo 17. Prova da depravação total na consciência. Leia Tito capítulo 1, versículo 15, Hebreus capítulo 10, versículo 22. Prova da depravação total na palavra. Leia Salmo capítulo 58, 3, Jeremias capítulo 8, versículo 6 e Romanos capítulo 3, versículo 13. Você que tem seu caderninho aí, toma nota. Você pode escrever assim, provas da depravação total, botar essas referências e depois ir lendo. Depravação da cabeça aos pés. Uau, hein? Salmo capítulo 1, versículo 5 e 6, Isaías capítulo 1, versículo 6. Depravado ao nascer. Já somos depravados ao nascer. Gente, isso é muito forte. Salmo 51, 5 e 58, 3. O efeito da depravação total. Nenhum resquício de bem fica no homem por natureza. Leia Romanos capítulo 7, versículo 18. B. Portanto, o homem, por natureza, não pode sujeitar-se à lei de Deus ou agradar a Deus. Leia Romanos capítulo 8, versículos 7 e 8. C. O homem, por natureza, está espiritualmente morto. Leia Romanos, capítulo 5, versículo 12. Colossenses, capítulo 2, versículo 16. E João, capítulo 3, versículo 14. D. Logo, ele não pode compreender as coisas espirituais. Leia 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. E. Letra E. Daí ele não pode, até que se vivifique no Espírito de Deus, voltar do pecado a Deus em piedoso arrependimento e fé. Leia Jeremias capítulo 13, versículo 23, João capítulo 6, versículo 44 e a 65, capítulo 12, versículo de 39 a 40. A queda é o marco da origem do pecado no mundo.
e de todas as deficiências que existem nele, é o momento histórico que explica tanto a origem de todo o mal existente no mundo, como a concepção correta do pecado. Assim, não compreender o pecado do ponto de vista do Velho Testamento impossibilita vislumbrar as maravilhosas graças no Novo Testamento. A queda implica diretamente na separação espiritual com Deus. Em função da entrada do pecado no mundo, o homem está privado de desfrutar dessa bem-aventurança, pois Deus não pode conviver nem manter comunhão com o pecado. Por essa razão, afirma-se não existir mais comunhão direta entre Deus e o homem. A queda é o marco da origem do pecado no mundo e de todas as consciências que existem, deficiências que existem nele. É o momento histórico que explica tanto a origem de todo o mal existente no mundo, como a concepção correta do pecado. Queda como fato histórico. Para que a queda tenha qualquer sentido real, é necessário que os acontecimentos narrados em Gênesis sejam verdadeiros. Para que a salvação possa ter qualquer validade, é necessário que exista uma eficiência que careça ser sanada. Ou seja, sem a queda não se pode conhecer o pecado, e sem ele não há necessidade de salvação. Figuras históricas do pecado. 1. Serpente. A nova personagem que aparece no relato de Gênesis 3 é a serpente. Muitas interpretações têm sido dadas a ela. Alguns pensam que ela é apenas uma alusão a Satanás. Entretanto, a condenação feita à serpente inclui o animal rastejar. Outros defendem que, como esse relato é um mito, a serpente simboliza a maldade oposta ao Criador. Por outro lado, as criaturas se referem a esse evento como um fato. Outros preferem supor que a serpente é de fato um animal que teria sido possuído por Satanás. 2. A árvore do conhecimento do bem e do mal. As opiniões sobre a árvore do bem e do mal são diversas. Provavelmente não há consenso entre os teólogos sobre essa natureza. Alguns comentaristas preferem entendê-las como um símbolo. 3. A lei de Deus no Éden. Uma das informações mais importantes que encontramos no início de Gênesis é o conceito legal que a palavra de Deus tem. Por ser ele criador de todas as coisas, é também juiz de todos os atos. Por isso, a expressão da sua vontade constitui como regra padrão, o canon lei para a criatura. 3 passos para a queda. A. Deturpe, ignore as criaturas. A investida da serpente foi adulterar a lei de Deus no Éden de tal forma que a violação tornou-se menos preocupante que o surgir a lei. Os impulsos do homem em seu estado de perfeição foram de tal modo aguçados que, por um momento, aquele fruto tornou-se mais importante do que Deus. As criaturas não dizem que a serpente estava com Adão quando a ordem de Deus foi dada, o que sugere que a criação estava a par desta ordem, ou Satanás estava. Seja como for, essa foi a primeira vez que se duvidou das palavras de Deus. B. Permitir-se seduzir. Vemos que as investidas da serpente têm feito quando lemos os resultados na vida de Eva.
Aquilo que anteriormente tinha sido completo repúdio tornou-se clara admiração. O poder de persuasão do tentador está completamente provado. Ele é capaz de converter o desprezo em apreço. Cuidado com isso, hein? Olha, essa frase é muito forte. Ou seja, o tentador é capaz de reverter o desprezo em apreço, só para te enganar. Aproxime-se e faça. Mais do que deixar-se seduzir pelo pecado, Eva foi tragada pela tentação, de modo que não pecar a partir desse ponto era impossível. Tentação, então, num âmbito geral, é alguma coisa, estado, modo ou condição que, em qualquer hipótese, tem força e eficaz para seduzir e dragar a mente do homem da obediência exigida por Deus, em qualquer pecado, qualquer que seja o grau. O conceito de culpa. O conceito de culpa nos dias atuais é visto de uma perspectiva incorreta e por esse motivo leva a uma realidade também errônea. Após o advento dos estudos de Freud, a culpa passou a ser vista como um sentimento irracional que não merece atenção, pois não prestamos conta a mais ninguém, além de nós mesmos e algumas pessoas ao nosso redor. Assim, se ninguém é prejudicado por uma atividade pessoal, não existe motivo para ter culpa. Contudo, a perspectiva teológica aborda a questão a partir da isenção de dignidade que o homem sofre diante de Deus. Portanto, culpa é mais que errar, executar algo mal ou sentir-se mal por isso, mas é o resultado da violação original da lei moral de Deus. Ainda atinge judicialmente a todos os descendentes de Adão. Logo, a culpa do pecado provém do ato rebelde de Adão e é imposta a todo e qualquer ser humano, de maneira que esta redunda diretamente em condenação. Queridos e queridas, na próxima aula, creio a 16ª, se não me engano, vamos falar sobre soteriologia, que é a doutrina da salvação. Soteriologia, a doutrina da salvação. Bom estudo para você!